O ano era 2002. Como torcedor, eu já tinha 20 anos de arquibancada. Como jornalista, mais ou menos 8 anos de carreira. Vamos contar 94, 93, né? 9 anos de carreira. E eu estava naquela época, além dos programas de rádio que eu fazia para cima e para baixo e tal, eu estava no SBT aqui de Santos. Eu era produtor do SBT aqui de Santos. E eu me lembro muito bem de ter ouvido muitos colegas mais experientes do que eu descendo a lenha na contratação do Emerson Leão, que havia fracassado na seleção brasileira, e no Santos em 98 só tinha conquistado a Copa Conmebol. Muito pouco para um time que precisava se recuperar de uma temporada em que ele ficou meses sem jogar, né? Um time que o planejamento previa a contratação de jogadores como o Ramon Menezes, até o Romário falavam e tal, né? Mas que no final das contas, depois de um período de treinos, o Leão olhou para aquela molecada, muitos deixados pela gestão do Samir Jorge Abdurraqui, que foi o primeiro a contratar o Emerson Leão, né? Diego e Robinho, só para citar os dois. Esse time começou a dar liga e o Santos virou o que virou, né? A história está aí, não preciso repetir. É óbvio que eu não estou dizendo que com a chegada do Fábio Carille no Santos, nós vamos jogar um futebol mágico, um futebol encantador, né? Até porque a nossa missão em 2024 será fazer um papel digno e decente no Campeonato Paulista. Passar de fase é a primeira missão. Segunda missão é, quem sabe, garantir uma vaga na Copa do Brasil do ano seguinte. E com um treinador que consegue equilibrar mais o time e dar uma resposta defensiva melhor, porque afinal de contas o Santos tomou, sei lá quantos gols na temporada, 90 gols na temporada, um negócio assim. Não dá em sã consciência para você competir propondo o jogo ou não propondo o jogo, sendo reativo ou não sendo reativo, tomando 90 gols na temporada. Não existe isso, né? Eu estou falando 90 porque deve ser mais ou menos isso, um pouco mais, um pouco menos. A minha comparação aqui do Fábio Carille com o Leão é sobre a desconfiança generalizada. Ah, mas olha, o Carille faz uma campanha péssima na segunda divisão do Japão. Amigos, vocês acham que o Fábio Carille, na segunda divisão do Japão, no time que ele está lá, as pretensões dele eram de fazer um grande papel na história do futebol japonês, ou era fazer um pé de meia? Porque se a gente for pegar o lado ruim da carreira do cara, o momento da carreira do cara, a gente vai esquecer que ele foi campeão brasileiro pelo Corinthians, é isso? Pelo que me conste, o Fábio Carille não é um técnico de 80 anos de idade, né? Em fim de carreira, é isso? Qual é a idade do Fábio Carille? O Fábio Carille tem 50 anos, né? Ele vai fazer 51 no dia 26 de setembro, não, fez 50, fez 50. Vai fazer 50 só em setembro do ano que vem. Ele é um pouco mais velho do que eu. Então, um treinador de 50 anos que já foi campeão brasileiro, que teve uma passagem aqui no Santos, se os números não impressionam, o aproveitamento, mas eu acho que é um consenso de que foi o melhor treinador que a gestão do presidente rebaixado trouxe. E aquele time que era inferior tecnicamente ao que terminou o Campeonato Brasileiro de 2023, conseguiu ter um pingo de segurança e naquela oportunidade o Santos escapou de situação pior do Campeonato Brasileiro. Podia ter caído antes. Aliás, sob a gestão do Rueda, se tivesse caído antes, era capaz da gente ter caído para a Série C agora e não para a Série B, porque na gestão do Rueda tudo era possível. Então, eu noto um certo pessimismo exagerado
quanto à contratação do Fábio Carille, que vai ser anunciada muito provavelmente nesta terça de forma oficial e tal, mas eu acho que a torcida, eu entendo o fato dela estar machucada, dela ter sonhos maiores, dela querer que tudo se resolva de uma hora para outra, de que o Santos entre no Campeonato Paulista para disputar em condição de igualdade com Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Bragantino, mas não vai ser assim. Os nomes dos jogadores que estão sendo cobiçados, eu só escuto refugo, pé de rato, não sei o que. Tá, vocês querem que o Santos traga hoje jogadores de que patamar, de que quilate? Ah, mas vai pagar 7 milhões no Carille, ele vai ganhar não sei quantos mil por mês. Então, gente, o Santos vai fazer uma aposta num treinador que vai organizar o time e que vai tentar aproveitar as peças que ele tem para ser competitivo. O Santos ele não precisa ser ultra ofensivo, ele não precisa ser retranqueiro, ele precisa ser competitivo. Ele precisa de experiência misturada com algum conhecimento para trazer um pouco de tranquilidade. Alguém vai dizer assim, poxa, você está defendendo a contratação do Carille? Olha, eu gostaria muito que a contratação que o Santos fez no passado e que se pudesse voltar seria o Fernando Diniz, para jogar do jeito que eu gosto, né? Vejam que o Diniz com tempo, paciência e com liberdade para trabalhar, botou o Fluminense na final do Mundial de Clubes, né? Foi campeão da Libertadores. Ele poderia ter feito isso no Santos, mas ninguém faria nada melhor sob a tutela de Andrés Ueda e a sua energia negativa e a sua incompetência quando o assunto era o futebol. Aliás, esse é um outro desconto que é preciso dar para o Fábio Carille, porque uma coisa vai ser ele trabalhar numa gestão em que ele vai ter o Galo do lado dele, não é o Edu Dracena. Numa gestão em que tem um presidente que já foi campeão pelo Santos, inclusive em 2002, foi campeão pelo Santos, que tem histórico no clube. Vocês podem não gostar do cara, problema de cada um, né? Mas ele teve erros, teve alguns crassos, mas foi campeão pelo Santos. Do que um presidente que não tinha histórico nenhum, que permitiu, por exemplo, que o Edu Dracena simplesmente trabalhasse contra o treinador, né? Que quando o Santos escapou do rebaixamento, a assessoria do Dracena soltou uma nota, veja como melhorou o aproveitamento do Carille depois que eu entrei. O Carille que diz que levou uma lista de reforços para o Edu Dracena e que essa lista nunca chegou às mãos do Andrés Ueda. Então, vejam, ele vai trabalhar numa condição hoje de um campeonato paulista que o Santos vai ser pressionado, vai, mas de uma competição que é a Série B, tecnicamente muito inferior à Série A. Então, se o Santos for competitivo e for organizado, ele vai ser aquilo que é preciso numa competição de pontos corridos. Ele vai ser regular, vai ganhar jogos fora, vai somar pontos em casa, vai vencer talvez com dificuldade, sem dar espetáculo, mas vai provavelmente conseguir o objetivo que é colocar o Santos de novo na primeira divisão. Então, eu entendo os corações machucados do torcedor do Santos, eu entendo os sonhos do torcedor do Santos de ver a gente prospectar um novo Abel Ferreira, mas para o momento, mesmo com uma má campanha no Japão, mesmo com os tais 7 milhões que vão ser pagos de multa para o time japonês, o Carille é uma opção bem aceitável para o momento do Santos. Inclusive na questão de gestão de pessoas, de uma liderança mais pacífica, né, que tem um bom entendimento com o Marcelo Fernandes, que certamente vai ter um bom entendimento com o Elano, com o Léo, que não vê nisso uma ameaça, com o Galo. Então, eu repito, vai ser oficializada nas próximas horas a contratação do Fábio Carille para ser o treinador do Santos nesta temporada e talvez, dando certo, ele fique para a próxima, 2025. Sobre isso eu falo a partir de agora. Meus amigos, um grande abraço, de volta para mais um vídeo aqui do nosso Canal 10. Este é um conteúdo em nome da 1xBet. A 1xBet, que é parceira do Canal 10, uma casa global de apostas que tem cooperação com grandes clubes, grandes ligas, presente nos jogos da seleção brasileira, do futebol brasileiro de uma maneira em geral. 1xBet, que é considerada o site de apostas mais confiável do mercado, com grandes ganhos e pagamentos rápidos, onde você aposta não só nos jogos do futebol, mas também nos chamados eSports e
também em outras modalidades. Então não perde mais tempo, se inscreve na 1xBet no link que eu deixo no comentário fixado e utilize o meu código promocional que é o canal 10 SAlex1x, canal 10 SAlex1x para obter vantagens. Então não perde mais tempo, mostra que você sabe tudo de futebol, mostre que você sabe tudo de futebol na 1xBet. Atenção para o palpite desta terça-feira, não poderia ser diferente. Quem vai enfrentar o Fluminense, que bateu o Al-Ahly por 2-0 nesta segunda-feira, Urawa Red Diamonds do Japão e Manchester City. O mundo quer ver Guardiola contra Fernando Diniz, né? 3 da tarde, e o City é muito mais time, a não ser que o Spectre Man, o Ultra Seven, o Robô Gigante, o Goldar, o Pirata do Espaço joguem, né, o Savamur, o Fantomas, joguem aí pelo Urawa Red Diamonds. O Manchester City vence com tranquilidade para fazer essa final contra o time do Fluminense, tá certo? Eu aproveito neste vídeo e peço para você que chega agora ao canal para que se inscreva, ative as notificações, deixe o like, que também é importante. Se quiser, torne-se membro do canal. Bom, o que eu tinha para falar a respeito do Fábio Carille, mais ou menos é isso. Ele saiu do Santos em fevereiro de 2022, lembrando que 2 dos jogos que ele perdeu naquela temporada, ele ficou de fora porque estava doente, ele estava contaminado na pandemia, né? Enfim, e neste período em que ele esteve no Santos foram 9 vitórias, 10 empates, 8 derrotas, um aproveitamento de 45,67%, que aliás foi o mesmo aproveitamento do Fernando Diniz, e o Fernando Diniz saiu do Santos com aquele aproveitamento para fazer o trabalho que faz no Fluminense, ou seja, o tal do aproveitamento anterior não significa necessariamente que o Carille será um fracasso no Santos. Então, eu acredito que com uma pré-temporada, com uma diretoria que entenda melhor o que significa o futebol, que dê uma blindagem necessária para o trabalho do Carille, que entregue peças, e parece até que nesses nomes que estão falando todos aí, né, Jorge inclusive, Abner, que o Carille está por dentro, ele já vinha trocando ideias sobre esses jogadores. O Santos ainda não oficializou nenhuma contratação, a única coisa oficial que o Santos fez até agora foi o Tomás Rincon permanecer, nem o Pituca foi oficializado, né? O Jean Lucas, que ficou naquela história de vai, não vai, diz que vai ter que reduzir o salário, não quer ficar, provavelmente vai embora, vai abrir espaço para outros. O Soteldo está indo para o Grêmio, deve vir o Natan, talvez, de lá, o Dodi também deve ir para o Grêmio. Então o elenco do Santos está sendo descontinuado, desmontado, e um outro está sendo preparado. E aí o Carille vai precisar ter um trabalho rápido, inclusive porque tem aquele amistoso lá em Dubai, né? E depois, claro, preparar o time para a estreia no Campeonato Paulista. Claro que ele vai olhar também a Copinha, vai ver os meninos. Eu acho que ele vai ter uma chance importante de, se repetir o sistema com 3 zagueiros, botar o Jair nesse time, e mesmo que não repita o esquema com 3 zagueiros, acho que o Jair tem que jogar de toda forma, né? Enfim, e nas últimas horas foi falado aí também sobre outros jogadores, né? Lateral direito que estava no Curitiba, Rainer. Eu vou fazer depois um vídeo com um compilado de todos esses nomes que surgiram aí nas últimas horas, tá certo? Porque são muitos. Só em relação ao negócio do Fábio Carille, o contrato será de 2 anos, vejo aqui no UOL. O treinador estará nesta terça-feira na Baixada Santista, para provavelmente já assinar o contrato aí, né? E o Marcelo Teixeira, que vai ter o evento à noite, né, no Conselho Deliberativo, ele muito provavelmente ele vai ou anunciar oficialmente ou promover a assinatura do contrato ali na frente de todo mundo e tal, não sei, né? Sessão ordinária do Conselho Deliberativo, né, que vai haver para a posse aí do presidente Marcelo Teixeira e da nova diretoria, né? Então, não sei se numa dessas até o Carille não vai ser apresentado ali, ou oficializado, ou assinado o contrato, alguma coisa vai acontecer nessa oportunidade. Então, assim, é o técnico dos meus sonhos? Não é. Eu gostaria de um treinador que jogasse no estilo do Bielsa, no estilo do Diniz, do Guardiola, assim, técnicos que eu admiro, né? Do Dorival, mas para o momento do Santos eu acho bem aceitável, São circunstâncias diferentes, pessoas diferentes no clube,
um momento diferente. Então não dá para a gente já pré-julgar ou imaginar que o Carille será um fracasso. Eu espero que, como houve historicamente na vida do Santos, um momento de desconfiança em relação ao Leão, e depois isso foi superado, espero que aconteça também com o Fábio Carille. Vamos aguardar só a oficialização, mas está aqui o nosso vídeo dando boas-vindas ao Fábio Carille, que será o nosso treinador a partir do ano de 2024, tá certo? Este foi um conteúdo em nome da 1xBet. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.